16, 17 anos, eu não sei qual era a idade dele, mas era adolescente. E ele acabou usando, né, a mim pra atingir os desejos sexuais dele, quando ele tinha essa idade, né, que a casa dele era uma zona, né, como eu disse, esse irmão do meu pai aí, que ele era alcoólatra e tal, brigava muito com a minha tia e tudo mais, e eu acho que isso acabou fudendo um pouco a cabeça dele, e no fim das contas ele que me fudeu, né, bicho? Mas, ô Marlon, explica uma coisa. Ele fez isso uma vez ou foi mais de uma vez? Foi mais de uma, cara. Eu não consigo lembrar, assim, quantas, mas eu lembro que foram várias vezes, porque eu lembro o que eu lembro, assim, do ato em si, eu lembro um pouco, mas eu lembro muito das vezes que ele chamava, porque eu sempre tava brincando, eu tava jogando bolinha de gude, eu tava jogando futebol, né, de bicicleta, e ele chamava, eu acho que tem alguma coisa a ver com um CD, porque ele tinha uns CDs de música que eu gostava muito, eu gostava de ir na casa dele pra ouvir. Eu lembro que era do Marcelo D2, cara, olha que loucura, eu lembrei disso agora e, puta, não lembrava disso desde o dia ocorrido, mas me veio aqui na cabeça que era CD do Marcelo D2. E eu ia lá pra ouvir, e pra ele colocava como se fosse uma brincadeira dele, vou fazer essa brincadeira aqui. E, porra, eu tinha menos de entre 4 e 6 anos, não tinha maldade nenhuma, então tá, vamos brincar, como que é a brincadeira? E daí ele mostrava como que era a brincadeira e eu achava chato, eu lembro que eu não entendi o que tava acontecendo, mas eu achava chato. Eu ficava, eu quero ir lá fora brincar, né? Quando é que a gente vai terminar essa brincadeira aqui que eu nem gosto, é chata? E ele dava o jeito dele de conseguir o que ele queria e depois eu saía pra brincar. E pra mim só era tipo, fui ali na casa do meu primo brincar. Só que a brincadeira dele é chata, não gosto de... E só que eu, né, por inocência, por não entender nada que tava acontecendo, eu ia, né? Mas o Marlon, explica uma coisa. Ele fez isso com mais gente ou foi só com você? Eu lembro, cara, que ele chamava também um colega meu que morava no mesmo condomínio, assim. Eu lembro que ele não era junto, assim, mas eu lembro que eu via ele chamando meu amigo e depois meu amigo vindo me contar o que acontecia. Eu ficava, é chato nessa brincadeira dele, não sei por que ele brinca disso. Não, mas pera aí, Marlon, isso é muito sério. Então quer dizer que ele fez isso com mais pessoas? Sim, cara, fez. Barbaridade. O cara, quando é um animal, ele não tem nada a perder, né? Mas você ainda tem contato com o outro rapaz? Então, eu não tive por muito tempo, porque daí eu me mudei do condomínio e eu perdi o contato, né? Depois desse negócio de Facebook e tal, eu até encontrei ele e a família desse meu amigo era próxima da minha na época que a gente morava junto e eu fui na casa dele, cara, até que não faz tanto tempo, foi esse ano ainda, a gente foi lá fazer uma visita porque a gente não se via há muito tempo, né? Minha família não via dele. E não tocou no assunto? Não cheguei a tocar, cara. Eu até pensei... Mas porque, por que não? É que não tava só eu e ele também, né? Tava um outro cara lá do condomínio também, que era amigo nosso da época, que eu também não via há muito tempo, e a gente acabou mais conversando sobre... lembra quando a gente jogava bola? Lembra? E assim, como a gente tava falando só de assunto da época do condomínio, às vezes eu olhava pra ele, pra ver se ele me olhava de um jeito que eu entendesse que, sabe, se ele tava lembrando também daquilo, porque... Quando eu tava conversando com ele e falando de coisa, lembra quando a gente era moleque, que não sei o que, tal, eu tentava captar, ver se ele tava disposto, né, ou pelo menos dar uma olhada pra mim, puta, mas você lembra daquilo, tal. Só que como tinha outra pessoa na roda ali, não tinha como eu falar disso, né. Mas eu tentei ver se ele não dava uma olhada, assim, ou, né, alguma coisa que remetesse isso, mas não aconteceu. Ô Marlon, esse cara pode estar em profundo sofrimento, ele pode não ter como fazer uma terapia, ele pode estar sofrendo. Você não, sei lá, você não tem vontade de resolver isso, de conversar com ele? Às vezes ele pode estar sofrendo. Cara, bom, se é homem também, não tem nem por que eu ficar com meias palavras. É um assunto muito complicado pra você chegar e conversar, ainda mais com alguém que você não tem contato por, sei lá, 18 anos que eu não falava com o cara. Então eu até pensei assim, se eu conseguir voltar a conversar com esse meu amigo e, né, ficar próximo dele ali e tal, talvez a gente consiga tocar no assunto, ver né, eu perguntar pra ele, e aí, cara, você lembra daquilo? Se te afetou? O que aconteceu? Eu tenho vontade de fazer isso, só que como eu não sou próximo dele, ele mora muito longe, então a gente conversou acho que umas 3 vezes no Facebook depois que eu fui na casa dele, e só assunto superficial, assim, eu não consegui achar uma brecha, e daí eu fiquei com isso na cabeça, mas não, sei lá, cara, não consigo falar não. Entendi. Marlon, isso aconteceu por qual período? Quanto tempo? Então, eu não sei se foram meses, se foram semanas, assim, né? Mas como eu disse, as minhas memórias ali do condomínio vão entre meus 4 e meus 6 anos de idade.
Então foi nesse meio tempo, cara. Pode ter sido um ano, pode ter sido... Foi mais de uma vez, com certeza, que eu lembro. Bom, você tinha quantos anos? Então, cara, ele era adolescente, ele devia ter uns 15, 16. Mas então ele não era santinho, não. Não, ele sabia muito bem o que ele tava fazendo. O que eu citei ali do ambiente familiar dele ser fudido foi que isso possivelmente contribuiu para a situação. Não que isso faça dele a vítima, mas eu acho que isso pode ter contribuído. Mas assim, só a título de tentar achar um motivo. Não que eu passe um pano, não que eu acho que ele é a vítima inocente e não sabia o que estava fazendo, porque ele sabia muito bem. Tanto que teve até um episódio, esse sim foi uma vez só, que ele contou com uns 2 amigos dele e os caras mexeram comigo também. Mas não chegaram a abusar, não, né? Sim, abusou. Meu Deus do céu. E eu lembro que, cara, esse dia foi foda, porque eu jogava Super Nintendo e os filha da puta sabiam que eu gostava do Donkey Kong. E um deles tinha um Nintendo 64, que na época era console de luxo, e ele falou, pô, eu tenho o Donkey Kong e Nintendo 64, você não quer lá jogar? E daí eu falei, tá, vamos lá, né? Aí quando eu cheguei, eram esses 2 amigos dele, falaram assim, pra você jogar, você vai ter que não sei o que. Eu falei, essa brincadeira chata aí, pô, eu não gosto dessa brincadeira dos caras, não, mas você não quer jogar, que não sei o que. E daí eu lembro que eles ficavam falando, você não quer ter pelo no saco também, você não quer ter pelo no sovaco. E eu, eu quero, eu achava legal, né? Dele, mas tem que fazer isso então, senão não nasce, não sei o que. E eu, pô, então tá, né? Vamos jogar o videogame depois? Vamos, então tá bom. Porque assim, cara, eu era uma criança, né? Eu queria me divertir. E a brincadeira deles pra mim era aquela. Eu ficava, isso daí deve ser brincadeira de moleque mais velho. Talvez quando eu for mais velho eu vou brincar assim também, não sei. Ô, Marlon, frequentemente a gente vê que pessoas, igual esse vagabundo que fez isso com você, e outras pessoas também que são adeptas, que aconteceram na infância, fazer o famoso, né? Que eu nem sei se tem hoje em dia mais, mas é o famoso, que eu escapei por pouco, inclusive. Troca-troca. O troca-troca. O povo, quando fala disso aí, a gente vê que eles falam como se fosse uma brincadeira, entendeu? Uhum. Frequentemente eu escuto em roda de amigos, em conversa, inclusive num curso que eu fiz do Senai, teve um dia lá que todo mundo começou a falar que fez troca-troca e tudo, e dava risada. Na sua cabeça, Erlon, esse cara, ele fez isso achando que era uma brincadeira? Ou você acha que ele sabia o que ele estava fazendo? Ou então até você acha que isso é uma doença mental dele? Como é que você enxerga isso daí? Difícil. Eu acho que assim, brincadeira, eu acho que ele sabe que não foi, porque ele tinha um preparo, assim, Então você acha que ele entende? Ele entende. Eu acho que o que se passava ele tinha os desejos dele de adolescente, ele era feio, que era uma porra, não devia pegar menininha nenhuma. Possivelmente os amiguinhos dele já estavam pegando menininha, comendo menininha ali com 16 anos. E o cara viu uma oportunidade de fazer uma atrocidade dessa e não pensou 2 vezes, porque ele botou o desejo sexual dele acima disso, talvez. Mas ele é homossexual? Não, ele é heterossexual. O que deixa o negócio com um quê de psicopatia, doente, ficar meio doente da cabeça, né, pra fazer um negócio desse com um menino, sei lá. Mas é aquele negócio, né, que a gente fala do cara ter um negócio instinto nele ali, que o negócio toma conta, mas ele sabia, assim, porque não era um negócio, na oportunidade tava ali, o cara se descontrolava e fazia, era preparado, ele chamava, ele conversava, ele dava, não sei o que, ele contou pros amiguinhos fazer também, então teve um preparo muito maior que não é da hora ali, né, não foi de ocasião, né, é um negócio de cabeça pensada. Marlon, você conhece um filme vencedor de Oscar do diretor Clint Eastwood, chamado Sobre Meninos e Lobos? Você falou desse filme pra mim, comentou uma vez, cara, eu fiquei de ver, mas eu não vi ainda. Do Clint Eastwood eu vi só o Gran Torino, que é muito bom, mas eu quero ver esse filme aí sim. Esse filme, ele venceu quase todos os Oscars naquele ano. Se eu não me engano foi 2000, e ele ganhou quase todos os Oscars. É um filme inacreditável, ele tem um reviravolta e ele envolve justamente essa questão do abuso de uma criança, e aí depois acompanha o crescimento, e ele tem um plot twist inacreditável. Ele é um filme inacreditável, é um suspense, é um filme de suspense pesado, denso.
Você não vai conseguir respirar com esse filme. Ele é muito bom. Eu recomendo a todos os ouvintes assistirem esse filme. Vou ver. Ô Marlon, eu tive uma companheira que o avô passou a mão nela quando ela era criança. Graças a Deus não fez mais nada, mas passou a mão nela quando ela era criança. E eu lembro que ela me contou, ela só foi compreender, a ficha só foi cair depois, parece que ela estava com quase 18 anos, que aí teve uma palestra sobre abuso sexual, e aí ela lembrou e aí a ficha dela caiu. No seu caso, quando foi que a sua ficha caiu, que você entendeu o que tinha acontecido? Foi uma época aí da minha adolescência, aí, talvez 16 ainda, 17 anos talvez, que eu comecei a entender o que aconteceu, porque acontece muito com quem passa por trauma, assim, você meio que tranca isso numa área do seu cérebro ali que você não acessa, você não lembra, você não leva em consideração. Então eu atribuo a isso a minha infância, que eu considerei muito normal, minha época de colégio, tinha muito amiguinho e tal, normal. A partir do momento que a ficha começa a cair, você começa a entender o que aconteceu, inevitavelmente você muda um pouco, você muda a personalidade, você fica mais fechado, você fica com medo de confiar nos outros, ou vai para um lado de confiar muito nos outros, porque deturpa todo o teu sentido, que tem um adendo na questão do abuso quando é feito por alguém da família, porque assim, quando você é criança, o ambiente familiar é seguro, você entende que ali nada pode acontecer de errado com você, na sua casa e tudo mais. E quando vem de dentro, assim, do círculo familiar de pessoas que você convive, ou a pessoa fica com um negócio que ela não consegue confiar em ninguém, ou ela fica com um negócio que ela confia em todo mundo e se decepciona e tudo mais. Então, eu era muito disso de confiar em todo mundo, até a época de pensar melhor sobre isso. Aí quando o negócio caiu a ficha, que puta, cara, aconteceu isso comigo. E daí eu comecei a ver como era meu relacionamento com meus pais, às vezes um pouco conflituoso e tal. Eu falei, puta, será que isso tem a ver? Será que isso contribuiu? E aí que eu comecei a pensar, às vezes ler alguma coisa na internet sobre possível, o que é comum de Você acontecer. lembra o dia, a hora? Como é que foi? O dia, a hora não, que acho que foi um processo. Foi ao longo aí de talvez uns meses, umas semanas, que foi quando isso não vinha na minha cabeça. E quando começou a voltar, eu falei, cara, é verdade, cara, isso aconteceu. E gradualmente eu comecei a entender a maldade que tinha sido feita e tudo mais. Não lembro exatamente assim, o dia específico, puta merda, isso aconteceu. Mas até porque pode ser que eu tenha isolado isso da minha cabeça por ter sido ruim, talvez. Porque eu lembro que foi um período assim que eu chorava bastante, sozinho, sem motivo. Eu não entendia porque eu tava chorando, só tava com uma frustração, uma angústia muito grande. Na infância? Não, depois de entender esse negócio ali, de uns 16, 17 anos. Eu chorava bastante, sim, mas sem entender o porquê, sabe? Marlon, eu não sei se esse assunto é muito delicado. Você vai me dizendo o que é muito forte, você me avisa aqui. O que exatamente acontecia nessa sacanagem que o seu parente fez com você? Aconteceu a penetração? Sim, acontecia o ato sexual homossexual. Mas isso aí não causava um sangramento? Como é que era? Então, cara, eu tava tentando lembrar isso, eu não lembro de acontecer sangramento, cara, mas se deve ter acontecido. Sabe uma coisa que eu lembro? Caralho, eu nunca falei isso pra ninguém, mas vamos lá. Era tipo assim, era um apartamento que o corredor era carpetado. E ele me colocava no chão, assim, no corredor, e falava, a hora que a gente chegar do outro lado do corredor, a brincadeira acaba. E eu ficava, tá. Então ele ficava lá fazendo, e eu tentava ir pra frente, porque eu queria acabar aquele negócio logo. E ele vinha meio que, não, pera aí, não sei o que, não, mas vamos terminar. E daí eu ia indo. E quando chegava no final, como pra mim era uma brincadeira, eu falava, agora é minha vez. E daí ele ficava no chão e eu tentava fazer a mesma coisa que ele fazia comigo. Mas óbvio que eu não conseguia fazer, porque eu era uma criança, não tinha nem ereção ainda, pô. Então, e ele, acho que ele deixava meio que pra que eu entendesse que aquilo era parte da brincadeira e não contasse pra ninguém. Só que assim, quando eu ia brincar com ele, entre aspas, eu acabava que eu não conseguia fazer nada, não gostava do que tava acontecendo, então acabava bem rápido. Mas é uma cena meio curiosa que eu parei pra lembrar aqui agora. Que também, essa coisa que eu tô te falando aqui, eu não lembrava, cara. Enquanto eu tô falando, o negócio meio que volta, sabe? Um detalhe ou outro. Entendi. Ô, Marlon, eu tenho um amigo, e antes que o ouvinte venha encher o meu saco, é amigo mesmo, não é papo de que eu tive um amigo, não. Eu tenho um amigo que ele foi
abusado por um período, um grande período da infância dele por um tio. Inclusive a família dele não acredita nele até hoje. Essa é uma das grandes mágoas que ele tem na vida. E uma coisa, o Marlon, que ele fala chorando, é porque ele é homossexual. Esse meu amigo é homossexual. E uma das grandes mágoas que ele tem na vida, que ele fala chorando, é que ele diz que quando o tio dele estava abusando dele, ele sentiu prazer. Ele fala que na hora que o tio estava penetrando ele sentiu prazer. Ele, naquele momento ali, ele sentiu. E aí, no caso, a grande mágoa que ele tem é que ele acha que hoje ele é homossexual por causa disso. Então, ou seja, na cabeça dele, a mágoa que ele tem é que quem fez ele ser homossexual foi o tio. O que você acha disso? Você acha que isso é possível? Como é que você enxerga isso? Eu também pensei que isso poderia ser possível, mas eu tava conversando com a minha psicóloga aí no meu tratamento que eu faço para tentar entender isso melhor, e eu perguntei isso, ela falou que, bom, isso não é na opinião dela ali, porque ela que disse, né, que não acontece isso, né, que não tem como você virar homossexual por causa de um abuso, mas isso foi a opinião dela. Eu acho que possivelmente isso acontece, porque também algo que ela me disse que soou meio estranho pra mim, mas depois fez sentido, ela falou assim, a penetração dá prazer, é um negócio que é bom, só que como eu não tinha a noção de entender aquilo, talvez tenha sido bom por um negócio ali, por um momento, mas o trauma foi muito maior, mas existe sim um prazer ali, porque Marlon, você vai me perdoar, eu não concordo com sua psicóloga. Porque existe mulher, você sabe disso, dela, né? que por causa que foi abusada na infância, toma nojo de um homem e vira lésbica. Você sabe disso, que você sabe que isso existe. Pois acontece, eu entendo mesmo. É por isso que eu falei, né? A opinião dela, que ela falou ali na parte do estudo, tudo mais. Que nem eu gosto de falar, né? O psicólogo é legal, ela te auxilia ali, mas é interessante você não aceitar tudo que a pessoa fala. É óbvio que você vai ouvir, né? É muito interessante você sempre ouvir várias opiniões do mesmo tema. Ela diz que no ponto de vista dela isso não acontece. Eu acho que é possível sim, cara. Como eu comentei, eu era muito novo, eu não tinha noção de o que é prazer sexual ou não. E pra mim era chato, era ruim. Não era algo que, vamos fazer, eu gostaria. Então eu não tenho essa memória de gostar da brincadeira. Sempre foi muito ruim. E não desenvolvi nenhum traço homossexual nem nada, nunca tive experiência nenhuma após isso, né? Porque foi uma experiência homossexual, querendo ou não, a culpa não foi minha. Mas deliberadamente... Você nunca teve interesse? Não, exatamente, nunca tive interesse. Sempre... tinha um amigo meu na época do ensino médio que ele era meio viado. E ele falava, todo homem quer saber como é beijar homem, né? E eu lembro que a galera olhava pra ele assim, mano, não, só você, cara. Não vem com esses papos, não. E às vezes eu dormia na casa dele lá, porque a gente jogava videogame, né? Coisa de adolescente. E ele vinha, às vezes, com uns papos, cara, que me dava um arrepio de, para com essa porra. Onde você tá querendo chegar com isso aí? Que ele, você já beijou, homem? Eu falo, mano, onde você... Não, pode parar com essa porra aí. Eu lembro que eu tinha muito, muito firme quanto a isso, né? Deliberadamente, eu jamais faria um negócio desse. Né? Eu não criei curiosidade, não criei nada, mas também não criei ódio, assim. Não odeio gay, não tenho nada contra. Essa parte meio que foi tranquilo, assim. Entendi. Geralmente o pessoal que foi abusado tem problema na vida sexual. Como que você classifica a sua vida sexual? É tranquila, normal? Eu acho que bem normal, assim, cara. É bem possível, quando a pessoa sofre um trauma, desenvolver aí alguns fetiches estranhos, né? Esse negócio de comer cocô, tem os caras que gostam de ser humilhado pela mulher e tal. Esses desejos sexuais que são mais excêntricos, comumente tem um fundo de algum trauma, alguma coisa estranha aconteceu. Eu considero a minha bem normal, não tem nada muito absurdo que eu gosto, nada que fuja do habitual, nada que fosse chocar qualquer menina. A perca da virgindade foi normal? Foi tranquilo, quer dizer, teve seus percalços aí de qualquer perca de virgindade normal, mas nada normal. Nada normal. O que eu notei é que eu criei um negócio, bom, aí já não sei se tem a ver com o acontecido ou não, mas eu não quando eu tô com uma mulher que eu gosto, eu tenho a minha relação normal. Se for uma mulher que eu não sinta atração emocional, assim, que eu não tenha um sentimento, cara, eu não tenho nem ereção, cara. Tipo, eu já fiquei com mulheres, assim, embalada, tudo mais, que
eu não amava, não tinha sentimento nenhum, cara, era chato. Era um negócio que eu ficava, sabe? Então, eu acabei vendo até como um ponto positivo, porque, assim, sexo casual não é pra mim, assim, nem que eu quisesse, sabe? Porque na hora ali o negócio não sobe. Mas aí eu já não sei se tem a ver com o acontecido ou não. Com relação a esse vagabundo aí, o que deu dele? Aí ainda ele mora no mesmo condomínio lá. Minha família, a gente se mudou pra onde eu moro em 2000, né? Faz muito tempo já. E nunca mais... Não, eu vi ele algumas vezes depois, né? Que nem eu disse, meu pai deu emprego pro pai dele, né? Então, às vezes ele vinha ajudar e tal no trabalho. E ele aparecia aqui em casa de vez em quando. Eu vi ele algumas vezes depois, só que hoje eu não saberia dizer como que ele tá. Não tenho Facebook, não tenho nada. Ou você não tem curiosidade de chegar lá nele e falar assim, ô seu filho da puta, olha o que você fez comigo? Cara, eu sou curioso pra saber qual seria a reação minha e dele, porque, pô, se chegar na hora, assim, na hora de falar, é diferente do que você pensa, né? Mas eu não tenho motivos pra fazer isso, mas eu tenho curiosidade de saber qual seria a reação dele. De eu falar assim, ó, eu lembro o que aconteceu. Eu lembro o que você fez pra mim, sabe? Só que eu não sei o que eu poderia tirar disso. Então, não é algo que eu me veja fazendo ou planejando fazer. A não ser que, sei lá, acontecesse alguma... Mas ele virou uma pessoa normal, assim, sem droga, sem nada? Eu lembro que ele bebia muito, assim, né? Nesses contatos que eu tive depois, né? Que foram algumas vezes que ele apareceu aqui em casa porque ele trabalhava com o pai dele. Eu lembro que ele bebia muito. Eu lembro que aí ele já tinha uns 20 e poucos anos, sei lá, e era época aí que ele tava saindo bastante. Eu lembro que ele ficava falando, se gabando de festa, de bebida e tal. Mas se ele desenvolveu alguma outra coisa, eu não saberia dizer, porque aquele negócio, eu cortei contato, assim, sabe? Depois que caiu a ficha, eu me prometi que eu não queria nem saber o que tá acontecendo, sabe? Não quero me envolver com ele. Legal. Entendi. E como que foi o momento que você contou pros seus familiares? Eu contei pro meu pai e pra minha mãe num determinado dia, porque eu ficava muito tempo assim, puta, eu tenho que contar isso, cara, eu tenho que dar um jeito de falar, porque aquilo tava me comendo por dentro, porque caiu a ficha ali quando eu tinha uns 16, 17, mas só fui contar uns 2 anos depois. E isso sempre tava martelando na minha cabeça, assim, porque eu tinha que contar pra eles saberem, pra dividir isso com alguém, né? E aí, um dia eu peguei e meio que tomei coragem e falei, preciso falar com vocês, uma coisa muito séria, e já comecei a chorar, já comecei a desaguar. E aí eles sentiram que alguma coisa muito feia tinha acontecido. E aí quando eu contei foi muito forte, porque o meu pai chorou bastante, é uma pessoa que ele nunca chora, bem conciso, assim, uma pessoa bem séria, e aquilo mexeu comigo bastante. A minha mãe não soube lidar muito bem com o que aconteceu, ela ficou meio perdida, ela ficou meio questionando se talvez fosse verdade ou não, mas daí logo em seguida ela viu que era verdade, sim. Mas pera aí, então, que isso é importante. Em algum momento, a sua mãe chegou a não acreditar na história. Sim, no começo ali, a hora que eu contei, a reação foi, capaz... como assim? Tipo, como que isso pode ter acontecido? Porque aquele negócio, a pessoa nunca espera que isso vai acontecer na casa dela, né? É a mesma coisa com assalto, com, sei lá, morte no trânsito. Tem muitas fatalidades aí que a gente acaba se colocando num lugar especial e acha que isso nunca vai acontecer com a gente ou com algum familiar. E a gente só sente o baque quando acontece. É aquele negócio que eu falei. É o que precisa pra você perceber que o mundo é uma merda, cara. Até o momento que você nunca é assaltado, você acha que ninguém vai ser assaltado. Peraí, só boa noite. Boa noite. Foi 3 anos atrás, acho. Foi 3 anos atrás. Peraí, meus pais vieram dormir aqui em cima. Eu vou dar um pause bem rapidinho e vou lá embaixo. Daí tá bom, vai lá e a gente continua. Deixa eu ver, nós estamos em 2017, foi em 2014. Fazem 3 anos aí. Então você demorou bastante pra contar. Demorei, tipo, quando eu comecei a pensar na situação, né, realmente o que tinha acontecido, até eu contar, foi uns 2 anos aí desse negócio me martelando bastante. Inclusive, você chegou a comentar comigo que na época o seu pai pensou em contratar um pistoleiro pra acertar isso aí, não foi? A primeira reação, uma das primeiras reações, depois que acho que ele engoliu a pedra, né, que é esse negócio, ele falou: mas você não quer que dê um jeito e manda bater, e mande descontar nele, não sei o quê? E eu lembro que a minha primeira reação foi: não, porque, cara, isso não vai mudar em nada, sei lá, os caras já são meio bandido naquele lado da família, vai que o cara quer revidar, então,
pra evitar problemas, eu optei pro lado de deixa isso pra lá, isso daí não vai dar em nada, e eu só não quero mesmo ter contato, e pra mim tá de bom grado, assim, né? Óbvio que se o cara batesse o carro e quebrasse as 2 pernas, eu ia achar ruim também. Então você guarda mágoa. Sim. Mas você tem vontade de trabalhar isso ou não? Até um pouco tempo atrás eu não mexia muito, mas depois de ver, ler relatos e tal, e ver que fugir de problema não costuma resolver, uma hora essa bomba estoura. E quando eu tava falando com a minha psicóloga ali no começo, ali, que eu tive que contar pra ela tudo como foi o que ela me disse. Ela falou, é bom você tá vindo aqui pra gente trabalhar essa situação, porque traumas assim, desse tamanho, né, uma tragédia dessa, ela marca mesmo. Apesar de eu ter ficado boa parte da minha vida com isso isolado, uma hora a bomba estoura, uma hora você vai lembrar, você vai sentir aquilo. E ela falou, né, que já teve paciente dela com 50 anos de idade indo lá porque aconteceu alguma coisa na infância que foi perturbar o cara depois de 40 anos. Então eu tive mais uma firmeza, assim, pra ir atrás, porque é uma coisa que eu meio que percebi. Se você fugir de problema, tentar fingir que não aconteceu, fingir que aquilo não definiu quem você é, ou que alguma coisa... tentar tirar a importância de alguma coisa que aconteceu, não resolve, cara. Porque aquilo aconteceu, as coisas estão lá, e você tem que fazer alguma coisa com o que fizeram de você. Se você deixar pra lá, fingir que... Eu já tentei ir por esse caminho de, mas isso daí é besteira, eu consigo lidar com isso aí sozinho. Mas eu comecei a ver que tem sim algumas implicações aí em quem você se torna, nas suas atitudes e tal, o caráter. E eu resolvi enfrentar isso aí. E realmente, que nem eu tô falando com você agora de uma maneira bem tranquila, mas as primeiras vezes que eu tive que relatar isso pra psicólogo, pra família, né? Não foi pra família toda, né? Mas pra pai e mãe. Puta, eu chorei bastante, eu falava isso e me doía quando eu falava, sabe? Então, quanto mais você vai abrindo, escancarando, né? Ficando pelado em frente a esse problema, melhor você consegue trabalhar ele, falar disso, não ter... E quando você contou pra sua companheira? Foi a primeira pessoa que eu contei. E foi muito foda. Foi bem difícil, porque assim, eu tinha pensado em contar isso pra outra companheira que eu tive antes, só que eu vi que ela não dava a devida seriedade àquilo. Eu falava, tem um negócio me incomodando, que eu queria conversar com você, que eu precisava contar pra você. Isso é uma namoradinha que eu tive aí, bem na época que eu comecei a pensar sobre isso, lá pelos 16, 17 anos. E eu via que ela brincava, fala aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu nunca sentia a firmeza que ela saberia lidar com aquela informação, então eu não falava. E daí essa parceira que eu contei foi diferente, eu vi que ela poderia me ajudar com aquilo, ela tinha maturidade pra receber aquela bomba, né? E foi meio que eu cuspi assim, eu preciso te falar uma coisa muito importante, eu vou falar agora. Porque eu sabia que depois que eu fizesse isso, ela ia falar, não, agora você vai falar. Porque eu queria falar, mas não tinha coragem, porque, puta, cara, é a primeira vez que você fala, é muito traumático. Você ouvir a si mesmo contando algo que aconteceu com você que seja muito ruim, que você guarde aquilo, que seja o seu segredo mais íntimo. Quando você vai falar aquilo pra alguém, cara, você começa a tremer inteiro, você chacoalha, você não consegue parar de chorar. Eu contei entre soluços, né, o que aconteceu. Mas aquele foi o primeiro passo pra abrir essa cebola, que são várias camadas de problema que aquilo pode causar, mas eu decidi tentar chegar ao ponto de eu entender aquilo, ou pelo menos aceitar, ou, né, aceitar que aconteceu e não tenho o que fazer, e a partir daí tentar ser alguém diferente, alguém que não seja tão afetado por isso, né? Mas e quando você tem que ver esse vagabundo numa festa de família, alguma coisa? Eu não vejo, né? Que nem eu comentei o lado do meu pai, a gente nunca passou Natal junto, nunca passou Ano Novo junto. Eu devo ter ido menos de 20 vezes em casas, né, de pessoas da família do meu pai. Tem um pessoal que é do interior do estado que a gente ia, faz tempo que eu não vou, mas ia com mais frequência porque é um outro núcleo da família, né? O pessoal que mora no interior é bem mais tranquilo. O pessoal da capital, que é da família dele, é um pouco complicado, assim. Pra ser justo, não são todos, né? Tem um irmão do meu pai que é muito legal, a família dele é gente boa, mas boa parte da família a gente nem tem contato. Eu realmente nunca passei Natal com eles, nunca passei data festiva, aniversário deles, eles não chamam. O nosso, a minha mãe ainda chamava aniversário quando eles vinham aqui e tudo mais, só que sempre foi bem afastado, assim, eu não tive que lidar com isso, ainda bem. Ô, Marlon, eu tive uma ex-companheira,
que foi expulsa de casa Uhum. por conta de uma falsa acusação de estupro. Eu não vou poder explicar aqui com muitos detalhes, mas em resumo, na hora que a família cruzou os dados, viu que a história não batia. E aí ela foi expulsa. Ela contou essa historinha aí. Uhum. Se eu tivesse que dar um palpite pra você de por que ela fez isso, eu acho que foi pra ganhar status lá no grupo das feministas dela, lá, sei lá. Tanto é que ela não contou a história pra família, ela contou a história pro povo da rua, e aí o povo da rua vazou a história pra família dela. Quem sofre mesmo um problema desse vai contar pra família, não pro povo da rua. Como que você, que foi uma vítima real de abuso, vê outras pessoas fazendo falsas acusações e prejudicando as pessoas que foram verdadeiramente afetadas por esse problema? Eu fico revoltado, cara, com essa vulgarização do estupro, que nem esses dias eu vi na internet aí que um cara foi preso por estupro virtual. Vai tomar no cu, cara. Como é que você estupra alguém virtualmente? Isso daí que o cara fez era extorquir a mulher lá, que ele pegou uns nudes dela e cobrava dinheiro pra não soltar. Isso nem é estupro, caralho. Os caras vulgarizam o termo a ponto de que isso não tem importância. Isso eu acho muito sério também, porque na minha faculdade mesmo, era uma semana, sei lá, semana laranja, uma porra assim de feminismo, e a palestrante teve a cara de pau de falar que os dados de abuso de homens não acrescentavam a causa. Eu não vou lembrar as palavras dela, mas o que ela quis dizer foi: a gente não vai nem comentar abuso de homem, porque isso aí nem acontece muito. Eu queria subir e arrebentar a cara dela, porque, cara, isso Falta de respeito. é uma falta de respeito tremenda, e me surpreende que ninguém mais no auditório, bom, aí eu não vou saber porque eu não leio o pensamento, mas ninguém se manifestou, tá bom, eu também não me manifestei, mas eu duvido, eu apostaria meu mindinho, que ninguém lidou com aquilo com a absurdidade que eu lidei, de falar: peraí, essa mulher tá querendo dizer que ela considera que pode ter acontecido estupros com homens, óbvio que aconteceu, mas ela tá dizendo que isso não é importante. E como que a gente chegou num estado com uma pessoa falando um negócio desse e ninguém interrompe essa palestra pra falar pra ela: ô minha filha, o que você tá falando aí? Você tá querendo dizer que uma vida humana foi estuprada porque não é mulher, você não vai levar em consideração? Sabe? E aí eu tenho um asco grande desse negócio dessa visão feminista aí, pós-moderna, de que tudo é estupro, que não sei o quê, porque, cara, quando você passa o negócio, você fala: você cantar uma mulher na rua não é estupro, você pegar um nude da mulher e cobrar R$300 pra não soltar, isso aí não é nem perto. Não, é crime, situação. entendeu? Mas não é crime, estupro, claro. Né? Sim, isso daí que o cara faz é canalice, é extorquir, é o cara querer ganhar ou um dinheiro fácil, ou o cara quer fazer a mulher ser humilhada ali por causa da foto, não sei o que, mas ela não passou a situação física, ela não teve que lidar com o constrangimento de ter que falar isso pra alguém pela primeira vez e ser tão constrangedor quanto, né? Uma foto é uma foto, cara. E desilude, sabe? Você fica, não vão levar a sério. Isso aí não vai ser levado a sério. Então, é aquela coisa que a gente sempre comenta nos grupos aí dos ouvintes e tal, que a gente tem que falar esse tipo de coisa, porque se a gente não fala, aí que parece que não existe mesmo. Mas só que a maré é tão contra que você se desestimula. Você fica: não vou falar nada, eu vou pegar, vou levantar e vou embora dessa palestra. Que foi o que eu fiz. Você preferiu não questionar? Porque assim, eu tenho um negócio de... Eu não quero também que as pessoas, todo mundo no meu círculo social fique sabendo, porque isso meio que muda o jeito que as pessoas te olham, sabe? E ainda mais na faculdade, que eu tô cagando pra aquele povo, eu não quero que ninguém venha com falsa simpatia pra cima de mim, não preciso da empatia de ninguém. Então eu não ia me expor pra falar assim: olha aqui, ó, sua babaca, eu sofri abuso, você tá falando isso daí, é uma falta de respeito. Aquilo ia causar um choque enorme. Eu sei que poderia ser benéfico aí pra parar essa palhaçada de desconsiderar abuso que acontece com homens, só que ia chamar uma atenção pra mim que eu não queria. Então eu preferi levantar e ir embora, que aquilo me deu um nojo. E por um momento você fica, aquele negócio, você fica desapontado, mas não surpreso, sabe? De que seja assim, o jeito que as coisas se tornaram aí, o jeito que o mundo tá, né?